Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, diagnóstico imunológico, e hoje vamos estar discutindo um pouquinho sobre o HIV. Vamos conceituar o termo HIV, vamos conceituar o que é AIDS, os leucócitos atacados, que são acometidos pelo HIV, alguns nomes de medicações, de drogas utilizadas no combate ao HIV, não é? Na monoterapia ou na terapia combinada, e também vamos visualizar um teste rápido para o HIV. Comigo aqui na tela, o HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo das doenças. As células mais atingidas são quais? São os linfócitos T, mais precisamente TCD4. Já vou colocar um slide detalhando um pouquinho mais sobre isso para vocês. E é alterando o DNA desta célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Comigo aqui na tela, então, vamos lá. Leucócitos. Bem, aqui sem citar a população jovem, a população imatura, então estou colocando aqui para vocês os leucócitos da população madura que a gente observa num exame muito conhecido chamado hemograma. Os senhores provavelmente já tiveram contato com este exame. Eu estou colocando aqui para vocês os leucócitos da população madura. Então, por exemplo, neutrófilos, eu não estou contando, por exemplo, blastos, bastonetes, né? Então, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Esses são os nossos leucócitos, que são observados, por exemplo, no exame chamado hemograma. Dentro destes leucócitos do tipo linfócitos que estão descritos aqui, nós temos o quê? Divisões, classificações, categorizações. Então, os linfócitos, temos diversas isoformas, existem discussões, eu estou colocando uma classificação para os senhores aqui, que com certeza os senhores vão ver algumas divergências em alguns livros, tá? Mas para a gente ter como base, então, dentro dos leucócitos do tipo linfócitos, nós temos três grandes categorias. Os linfócitos do tipo NK, ligado à imunidade inata, logicamente que depois dos seus desdobramentos e citocinas produzidas, eles também vão atuar na imunidade adaptativa, mas num primeiro contexto, só didaticamente falando, os leucócitos do tipo linfócitos do tipo NK, nós vamos categorizá-los, classificá-los, colocá-los dentro da imunidade inata. Nós temos os linfócitos do tipo B, ligados à imunidade adaptativa, mais precisamente à imunidade adaptativa humoral. Eles vão se expressar na forma de plasmócitos, e estas células, denominadas plasmócitos, vão dar origem, vão secretar as proteínas de nome imunoglobulinas. IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, imunoglobulinas. Além dos linfócitos NK e B, nós temos os leucócitos do tipo linfócitos do tipo T, ligados à imunidade adaptativa celular. Então, eu tenho células, aí quando eu falo de T, eu tenho células efetoras, que vão estar ligadas à briga, à luta, à defesa, mais propriamente dito, e as células que vão dar a sequência, a linhagem de memória. Bem, dentro destes leucócitos, de que tipo? Linfócitos. De que tipo? T, nós temos, dentro do contexto das células efetoras, também estou colocando aqui este detalhe, este pormenor que existem discussões, porque às vezes os senhores vão ver uma mudança ou outra nessa classificação, estou trazendo a de maior consenso para os senhores. Então, dentro dos leucócitos, de que tipo? Linfócitos, de que tipo? T, nós temos o T, dentro dessa visão efetora, tá? Que está ligada à imunidade adaptativa celular. Nós temos três grandes blocos, três classificações, três subdivisões. 4.1 aqui eu coloquei alfa e beta, gama e delta e o regulador, tá? Por que eu estou fazendo essas categorizações? Porque eu acabei de dizer o quê? Que o HIV, o vírus do HIV, certo? Ataca quem? Ataca as células dos linfócitos T, mais precisamente CD4. Então, estou chegando até aqui para os senhores compreenderem comigo. Então, dentro dos linfócitos T, nós temos o alfa e beta, uma classificação, gama e delta, uma segunda classificação, e os reguladores, uma outra classificação. Dentro do alfa e beta, nós temos o TCD4 e o TCD8. TCD4 também conhecido como auxiliar,
TCD8, conhecido como citotóxico, tá? Bem, dentro do TCD4 auxiliar, nós também podemos ter mais uma subdivisão, mais uma classificação, mais uma categorização, os TH1 e TH2, que são chamados de T-helper. Por que tudo isso? Só para os senhores entenderem, como nós pontuamos lá no início, dentro dos leucócitos, nós temos os linfócitos. Dentro dos linfócitos, nós temos várias categorizações, e dentro deles o T, e dentro dos linfócitos T, nós temos o TCD4. O que acontece com essas células? Essas células são as mais acometidas pelo vírus HIV. Bem, comigo aqui na tela, eu vou descrever um pouquinho, agora eu vou discorrer um pouquinho com vocês sobre o HIV, a AIDS, vou mostrar para vocês um teste rápido e um pouquinho da medicação utilizada para o combate do vírus HIV, não é? E também muitas vezes da síndrome da AIDS, né? Dentro da visão do diagnóstico imunológico. Bem, o HIV é um vírus chamado retrovírus, que ataca o sistema imunológico. Assim, a medicação usada para o tratamento é chamada de antirretroviral. O HIV é o vírus causador da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Porém, ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Você está com HIV no seu organismo, mas não desenvolve a doença, tá? Mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação. Por isso é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. Então aqui um lembrete, você ter o vírus HIV, ou seja, HIV positivo, é diferente de você apresentar os sinais e sintomas da doença, ou seja, se apresentar AIDS. Por que tomar medicamentos contra o HIV? A AIDS é uma doença que ainda não tem cura, mas tem tratamento. Os medicamentos antirretrovirais são importantes para evitar que a doença avance, protegendo o portador de problemas mais graves de saúde. Tomando os remédios corretamente, o paciente pode melhorar sua qualidade de vida. Estes medicamentos não representam uma cura, mas podem ajudar a melhorar e a prolongar a vida do portador. Aqui uma foto de um jogador de basquete famoso. Tem o HIV desde 1991, na luta contra a AIDS. Aqui do lado direito, na foto, um paciente sem tratamento, apresentando essa síndrome, né, da imunodeficiência adquirida, apresentando a AIDS, com HIV positivo e apresentando a AIDS. Do lado esquerdo, o HIV positivo, mas sem a sintomatologia da síndrome. Sem tratamento específico para o HIV, todos os infectados com o vírus virão a ter a AIDS, mais cedo ou mais tarde. Desde o momento em que a pessoa adquire a infecção até entrar no estágio da síndrome da imunodeficiência adquirida, decorre um período de tempo aproximadamente, mais ou menos, de 8 a 10 anos. Com o tratamento atualmente disponível, é possível modificar a história natural desta infecção, aumentando a duração do período assintomático da doença e prevenindo o aparecimento das infecções e tumores que definem a fase da AIDS. Então, como a pessoa descobre se tem o vírus? Aqui eu coloquei 2 testes, né? O primeiro teste ELISA, pesquisa anticorpos anti-HIV, certo? Resultado muitas vezes é não reagente ou reagente. Você vai fazer um segundo teste para confirmar, não é? Western blot é um segundo, porque o tratamento é bem complexo e vai exigir uma grande da parte do paciente, certo? Ele vai ter que aderir ao tratamento. Então, se faz um segundo teste para confirmar, porque vai mudar bastante o dia a dia da pessoa, né? Então, se fizer o Western blot, né, biologia molecular, o resultado for reagente, a pessoa está infectada com o vírus da AIDS. Então, sempre tem uma contraprova, vamos dizer assim, tá? Gestantes, comportamento de risco, primeiro teste ELISA, resultado não reagente, segundo teste ELISA após 3 meses, período em que a célula infectada leva para produzir os anticorpos anti-HIV. Se for negativo, também, então, está não reagente. Aqui eu trouxe para os senhores e senhoras o teste rápido que é feito, que está disponível nos postos-saúde, pelo menos aqui no Paraná, de forma abundante, todos que necessitarem fazer, temos disponíveis, tá? Ele vai detectar o quê? Anticorpos contra o HIV, tá? Aí os senhores vão observar que está escrito HIV1 e HIV2. Os dois, o HIV1 e o HIV2, têm praticamente a mesma ação no organismo humano, mas o HIV2 produz menos partículas virais que o HIV1. Como não há tanta partícula no organismo da pessoa infectada, a possibilidade de transmissão é menor, mas ela existe, tá? O HIV2 produz menos partículas, né? Mas a possibilidade de transmissão existe com certeza, tá? Aqui, só para os senhores observarem, sempre vai aparecer um risquinho para mostrar que o teste está funcionando.
e se aparecer o segundo risquinho, a segunda marcação no teste, né? Esse é o que nós chamamos de teste rápido, está positivo, e daí tem que se avançar para discutir, para se verificar o tamanho dessa carga viral, tá? Mas esse teste aqui foi um avanço muito grande, porque permite já de uma forma bem rápida diagnosticar, detectar se a pessoa está com HIV ou não, e, consequentemente, se iniciar o tratamento, melhorando o prognóstico desse paciente lá na frente, tá? A pessoa que descobre ser soro positivo, o que deve fazer? Quando um exame apresenta resultado positivo para a pesquisa dos anticorpos, no caso, contra o HIV, né? Significa que a pessoa está infectada pelo vírus e que pode transmitir a infecção para outras pessoas através de um comportamento de risco. Uma pessoa que descobriu estar infectada deve procurar imediato apoio médico para sua orientação. Precisará de consultas médicas e análises periódicas para avaliação de sua situação clínica e da necessidade de efetuar ou não tratamento com medicamentos específicos para o HIV em determinados momentos, certo? Ajustando essas doses e a medicação. Esta análise periódica é essencial para evitar o aparecimento das manifestações oportunistas, infecções ou tumores, ou seja, para impedir que a pessoa fique gravemente doente. Tá? Nós estamos discutindo o quê? Os senhores já observaram comigo lá no começo, tá? Que os leucócitos do tipo linfócitos CD4 são os mais acometidos, né? Essa lâmina diz um pouquinho sobre isso. O HIV infecta as células do sistema imunológico, principalmente leucócitos de que tipo? Linfócitos, certo? De que tipo? T, certo? De que tipo? Alfa e beta, de que tipo? CD4. E as utiliza para fazer novas cópias do vírus. Estas cópias, então, continuamente infectando, então, continuam infectando outras células vizinhas e assim sucessivamente. Com o tempo, a multiplicação do vírus no organismo diminui a habilidade do corpo em combater infecções. As drogas antirretrovirais agem impedindo o HIV de se reproduzir dentro da célula CD4 e cessando a infecção de novas células. Assim, a quantidade de HIV no organismo diminui e o dano que ela pode causar ao sistema imunológico também é reduzido e muitas vezes a pessoa não apresenta a AIDS. Quanto mais o HIV se multiplica no organismo, mais a carga viral se eleva, níveis altos sugerem riscos de evolução da AIDS e baixa do que? Dos leucócitos do tipo linfócitos do tipo CD4, glóbulos brancos, né? A melhor maneira de combater o vírus é impedir sua multiplicação. Estes medicamentos são capazes de baixar a carga viral, tornando-a indetectável e, se possível, restaurar a imunidade. A pessoa passa a ter uma vida usando a medicação da forma correta, né? Uma vida, podemos dizer, normal, né? Dentro do novo normal. Para que o tratamento anti-HIV seja eficaz, é recomendável iniciá-lo antes que a pessoa tenha alguma doença e que o seu sistema imunitário esteja muito enfraquecido. Esta é a razão pela qual hoje muitas pessoas infectadas pelo HIV fazem um tratamento enquanto dispõem de boa saúde, com certeza, né? O paciente tem o direito de decidir se quer ou não começar o tratamento, ele não é obrigado, né? Sim, ele tem o direito de decidir, né? É dele a resposta final, é ele quem deverá acostumar-se aos horários rígidos de tomar os remédios, os medicamentos, né? Visitas regulares ao infectologista para dosar, como nós acabamos de pontuar, os leucócitos e fazer essa verificação do sistema imunológico, né? Vale lembrar de que o tratamento é um compromisso diário, uma nova rotina para o paciente, por isso é importante saber como tudo vai funcionar. Conversar com o médico sobre sua disposição para o tratamento, seu estado geral e seus exames são todos fatores que precisam ser considerados pelo paciente portador. Qual é o momento ideal para iniciar o tratamento com o coquetel? A decisão vai depender das condições de saúde da pessoa e da linha científica adotada pelo médico. No Brasil, existe um consenso elaborado pelo Ministério da Saúde que indica parâmetros para início do tratamento. Deve-se receitar esses medicamentos quando a carga viral superar 100 mil cópias vírus ml sangue e o CD4 tornar-se inferior a 200 células por milímetro cúbico, certo? Então fez esses testes, verificou esse parâmetro, esse cenário, vai-se começar o tratamento. Pessoas com CD4 maior que 200 milímetros cúbico só devem iniciar a terapia quando a carga viral for maior que 100 mil cópias por ml. Uma pessoa cujo sistema imunológico funciona bem, sem estar enfraquecido, só para ressaltar, para você ter um parâmetro, possui habitualmente cerca de 500 células CD4 ou mais por milímetro cúbico de sangue, tá? Seguindo aqui, então, a medicação que é utilizada no HIV, é só para a gente pontuar, lógico que a aula é sobre diagnóstico imunológico, mas nós estamos aproveitando para citar alguns nomes, né? Durante bastante tempo, lá no começo, né? Tempo AZT, em 1987, foi o único remédio disponível no controle
do HIV. Atualmente há 17 drogas que compõem o arsenal contra o HIV, inibidores da protease, inibidores da transcriptase reversa, inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos, diversas medicações, por exemplo, né, inibidores da protease, indinavir, ritonavir, saquinavir, neofinavir e assim sucessivamente, medicações que estão disponíveis para o tratamento do HIV. Onde conseguir os medicamentos, tá? Então, hoje isso está disponível no nosso sistema de saúde, certo? Hoje está disponível para você no nosso sistema de saúde. O que é essa terapia combinada? Bem, então a gente pode usar a monoterapia ou a terapia combinada, né? Significa usar duas ou mais drogas juntas, ou que popularmente se pode conhecer como coquetel. Já a monoterapia, o uso de uma droga por vez. Foi aprovado que terapia combinada é muito mais eficaz e duradoura do que monoterapia na tarefa de reduzir a quantidade de HIV presente no organismo, prevenindo assim o desenvolvimento dos sintomas da AIDS. Quando uma população de vírus é combatida por mais de uma droga, torna-se mais raro o surgimento de vírus mutantes ou resistentes. Hoje, a monoterapia é utilizada por gestantes infectados pelo HIV em esquema de quimioprofilaxia da transmissão mãe-filho. Só aqui para a gente estar encerrando, né? O nosso último slide. 2 pessoas soropositivas podem deixar de usar preservativo? Não. O uso de preservativo é essencial, mesmo quando as 2 pessoas são soropositivas. Se não usarem preservativo, cada vez que tiverem uma relação sexual, estão a reinfectar-se mutuamente, o que pode piorar ou acelerar a evolução da doença de cada um. Por outro lado, o vírus de cada um pode ser diferente no que diz respeito à sensibilidade e resistência aos medicamentos anti-HIV. Não utilizando preservativo, corre-se o risco de adquirir um vírus com resistência aos antirretrovirais e comprometer, assim, o sucesso do tratamento. Eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.